Olá, crianças, a paz do Senhor, mais uma aula da nossa escola bíblica. Então peguem a revista, peguem a Bíblia de vocês, para nós estarmos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Eu vou chamar Nicolas aqui para ele estar orando para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, tá bom? Vem, Nicolas. Ora agradecendo a Papai do Céu. Pode orar. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela escola dominical que a minha mãe está fazendo. Abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Abram na lição 5, que fala sobre preparados para lutar. O que será que é estarmos preparados para a luta? O que seria isso? Então, quem não pegou a revista, pega a sua revista, tá? O tema tá muito bom, carta às igrejas, e já estamos na lição 5, crianças. Então, vamos lá, quem está com a revista, abra para nós estudarmos juntos sobre essa lição. Eu vou iniciar com o texto do dia, que diz o seguinte: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Referência Efésios 6, versículo 11. Resumindo, devemos nos revestir da armadura de Deus a fim de nos proteger dos ataques do inimigo. Qual o nosso objetivo? É saber que o cristão, revestido da armadura de Deus, é vitorioso sobre os ataques do maligno. Então vamos entender quem foi que escreveu essa carta a Efésios, né? A carta aos Efésios. Ela foi escrita por quem? O que continha nessa carta? Vamos saber agora. Então vamos lá. A carta aos Efésios foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo? Então, Paulo sofreu bastante, né? Não só Paulo, o apóstolo Paulo, como os discípulos sofreram muito a perseguição pelo nome de Jesus, por pregarem o evangelho. Então, Paulo, durante a primeira prisão em Roma, 10 anos após ter organizado a igreja de Éfeso, ele enviou uma carta. Os judeus, vamos lá, os judeus convertidos nas igrejas primitivas se inclinavam a ser exclusivos e a separar-se de seus irmãos gentios. Essa situação na igreja de Éfeso pode ter motivado o apóstolo a escrever essa carta. Então vamos continuar, vamos saber o que estava acontecendo. Então motivou, a Paulo a escrever essa carta, cuja ideia fundamental é a unidade cristã. Ao discutir o plano de salvação nas diferentes epístolas, Paulo varia a ênfase. Em Romanos, ele fala sobre a fé sem obras. Em Gálatas, sobre a fé sem as observâncias cerimoniais. Em Éfesos, sobre a unidade dos crentes. O que é unidade? É união. A união, não tem que estar falando que a união faz a força? Exatamente isso. A união, a comunhão, o amor entre um com o outro. Como aquele versículo diz, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É amar uns aos outros como o Senhor amou. Então precisamos pedir cada dia mais ao Senhor Jesus para que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos ensinou, certo? Então vamos lá. O ensino distintivo da epístola é concernente à igreja como o corpo de Cristo. E os membros desse corpo sagrado são os crentes. Prova-se que o Pai não somente preparou um corpo físico para o Senhor Jesus sofrer nele, mas também providenciou um corpo espiritual para ele ser glorificado. Então vamos lá, quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala sobre comunhão, nós estamos falando de uma igreja que é fiel e amorosa, que obedece e também pratica aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando nós lemos a palavra, nós praticamos tudo aquilo que a Bíblia ensina, nós vamos ter o quê? Uma unidade, um amor entre um e outro. Um para com o outro. Por quê? Porque esse amor de Jesus invade o nosso coração de uma maneira tão tremenda, que nós vamos saber
amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Então aqui, Paulo fala sobre a igreja de Éfeso, porque foi uma igreja fiel e amorosa. Então vamos ver o que Paulo fala. Paulo ouviu sobre os irmãos da igreja de Éfeso. Os cristãos tinham fé em Jesus, referência lá em Efésios 1, versículo 15. Paulo estava alegre por esses crentes não terem abandonado a sua fé. E ao contrário, estava cada vez mais fiéis. Eles não abandonaram o Senhor Jesus. Então Paulo ficou muito contente com isso. Nada nem ninguém deve abalar a fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos tinham amor uns para com os outros. Efésios 1, mesma referência, versículo 15. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nossas atitudes e palavras são um testemunho para as outras pessoas. O apóstolo Paulo ficou feliz e grato a Deus ao saber que os cristãos da igreja de Éfeso viviam em harmonia e amor uns para com os outros. Isso demonstrava que eles estavam obedecendo ao mandamento de Deus, que era amar o próximo como a nós mesmos. Está escrito lá em Mateus 22, 39. Abram em Efésios 1,15 para a gente ler o que está falando em Efésios 1,15. Vamos entender aqui. Está falando sobre esse amor, essa unidade, né? Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então aqui é o que ficou registrado na carta de Efésios, lá no capítulo 1, versículo 15. Então ali Paulo está relatando o amor, a unidade que havia na igreja naquela época. Então vamos prosseguir. Na última parte da sua carta aos Efésios, Paulo explica coisas muito importantes para todos os cristãos, pois vivemos numa grande batalha. Contudo, essa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é super-heróis lutando uns com os outros ou lutando... Não é isso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o diabo e os seus demônios. E que querem destruir o tempo inteiro aquilo que Deus, a obra que Deus fez em nossa vida. Para que possamos ganhar essa luta, temos que usar armas especiais, crianças, que Deus nos dá para sermos vitoriosos. Quais seriam essas armas? Eu acho que seria o martelo do Thor, ou seriam os poderes do Superman, ou algo parecido? Não, nada disso, nem existe essas coisas. Não é nada disso. Para sermos vitoriosos, precisamos das armaduras de Deus. E por que Paulo falou sobre as armaduras? Você já viu um soldado? Tá vendo aqui um soldado? Olha as armaduras, ó. Naquela época usava um capacete, olha, um escudo, uma lança. E aqui, ó, ele tá todo preparado para a luta, para a guerra, para a batalha. Então, as armaduras, quando Paulo se refere às armaduras, vamos entender o porquê agora. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, vamos entender quais são essas armaduras que precisamos para vencer o inimigo. Abram aí, crianças. Em Efésios 6, a partir do versículo 10. Deixa eu só te conferir aqui. Isso mesmo, a partir do versículo 10. A armadura de Deus, assim está escrito no título. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ser fortalecidos na força do espinafre, na força do raio, na força do sol? Não, nada disso. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Então, a nossa força vem de quem? Do Senhor. A nossa força, o poder de Deus, é Ele quem nos reveste, é Ele quem nos faz ficar fortes e corajosos para lutar contra o inimigo das nossas almas, crianças. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Tia, como que a gente permanece inabalável? Olha, fazendo o que vocês estão fazendo, estudando a palavra de Deus. Quando nós estudamos, nós aprendemos. Quando nós aprendemos, não podemos mais ser enganados. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Com a verdade de quê? De Jesus, a verdade, a palavra do Senhor. A Bíblia é o Senhor falando conosco. Então, essa é a verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, a gente não tem espaço para mentira, a gente não tem espaço para nada daquilo que vai contra a palavra do Senhor Jesus. Então, continuando. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, precisamos nos vestir da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que isso quer dizer? Que precisamos ajudar uns aos outros em oração, revestirmos da armadura de Deus. Isso aqui, ó, é o escudo, a palavra. Esse é o nosso escudo. O Senhor Jesus, ele nos ensina a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, que possamos estar com a nossa armadura em dia, que nada possa estar faltando. Que não possamos, deixar de usar o capacete, não possamos deixar de usar a couraça, não deixarmos de usar nosso escudo. E como que nós vamos adquirir essa armadura? Lendo, orando, buscando, aprendendo a palavra de Deus, que é muito importante. Então vamos lá. Cinto da verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. O cristão com o cinto da verdade evita intrigas, evita mentiras, calúnia, os falsos juízos, a hipocrisia ou a deslealdade, que são armas do diabo. Efésios 6:14, foi o que acabamos de ler ainda há pouco, foi Efésios 6, do 10 ao 18. Então, a referência do cinto da verdade está em Efésios 6:14, ok? Então, vamos lá. Então, olha aqui, Jesus falou, eu sou a verdade. Se Jesus é a própria verdade, nós podemos mentir, crianças? Podemos mentir, Nicolas? Não. Não podemos mentir, porque o Senhor Jesus é a própria verdade. A verdade, ele é a verdade. E lá em João fala que o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade. Então, se ele é o pai da mentira e nele não há verdade, quando mentimos, Jesus se agrada? Não, porque Jesus é a própria verdade. Então, que possamos estar vigilantes, não podemos cair em mentira. Mentira é coisa séria, então não podemos ficar mentindo. Mas isso é uma mentirinha branca, uma mentirinha santa. Não existe nada disso, criança, é tudo invenção. Não tem nada a ver, isso é invenção do inimigo. Então, que possamos ser verdadeiros. Tia, mas se eu contar a verdade, eu vou ficar de castigo. E aí, o que eu faço? Melhor contar a verdade. De repente, até foge do castigo. Porque se mentir, depois vai encobrir, não vai ficar de castigo. Mas quando a mãe e pai sempre sabe quando o filho está mentindo, nunca se esqueça disso. Quando a mãe e o pai descobrir a verdade, você vai ter castigo em dobro. Não vai ser 1, vai ser 2. Então é melhor falar a verdade sempre, ainda que seja difícil. Mas fale a verdade, seja honesto, verdadeiro. E fora que quando a pessoa mente, ela fica desacreditada. E o que isso quer dizer? Que você não tem crédito, você não tem confiança. Quando a pessoa
mente tanto, quando ela te fala uma verdade, você fica, será que é verdade mesmo? Porque essa pessoa mente tanto, já peguei tantas mentiras dela, então você fica desacreditado. Então a verdade é sempre a melhor opção. E Jesus é a própria verdade. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então nós servimos a quem? Ao nosso Senhor Jesus. Então possamos viver a palavra na sua plenitude. Vamos lá. Couraça da justiça. A couraça protegia o coração e outros órgãos vitais do soldado. A justiça de Deus protege as áreas que são muito importantes em nossa vida. A couraça da justiça nos faz espiritualmente mais fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e as mentiras do diabo. Olha que importante. A couraça da justiça nos faz espiritualmente mais fortes para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. O Papai do Céu sempre vai ter o melhor para nós. Para isso, precisamos estar com os ouvidos prontos a ouvir aquilo que o nosso Deus tem a falar conosco, através da sua palavra, através da nossa obediência. Então, dessa forma, nós vamos rejeitar o pecado e saber tirar da nossa vida as mentiras do diabo. Então, que nesse dia de hoje, nesse dia, nós possamos estar revestidos das armaduras do nosso Deus. Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, sapatos da paz. Os soldados romanos usavam um par de sandálias que protegiam os seus pés durante uma jornada e na batalha lhe proporcionava firmeza. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz é ter em Deus o apoio, a estabilidade, a firmeza e a preparação. Itens tão necessários em uma batalha. Presta bem atenção, crianças. Precisamos estar com os nossos pés calçados. E a nossa estabilidade e firmeza está em Deus. Nós não somos nada sem Ele. Não sou eu que faço, não sou eu que transmito, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós temos que reconhecer, ter a humildade de entender que nós somos criaturas, somos apenas seres humanos, que através do poder e manifestação do Senhor Jesus, nós possamos transmitir algo da parte dele. Então, como que nós possamos estar nos revestindo dessa maneira? Lendo, orando, buscando, clamando ao nosso Deus. A sabedoria é nos dada de graça. Simplesmente precisamos clamar por ela. Se clamarmos, o Senhor vai ouvir a nossa voz. Então, o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e nos abençoar. Só precisamos saber esperar o momento certo e saber que Ele não se atrasa. Ele é certo no momento certo. Nós que precisamos estar preparados para receber. Então, para isso, precisamos ter paciência. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Então, vamos esperar com paciência no Senhor. Vamos para a quarta armadura. Armadura não, né? Uma parte da armadura. Escudo da fé. A fé em Jesus nos protege dos ataques do diabo. A fé salva e nos dá vitória. Fé, uma palavra tão pequena. Mas a fé é o firme fundamento, não é verdade? É através da fé que somos salvos. Fomos alcançados através da fé. Nós temos fé no Senhor Jesus, que um dia Ele irá voltar para nos buscar, para morarmos com Ele no céu. Então, através da fé, é aquilo que eu estou vendo hoje algo. Com os meus olhos físicos. Mas com os olhos espirituais, a gente pode ver coisas além, entendeu? Ainda que eu não veja hoje, a circunstância atual não me dá a possibilidade daquilo que eu estou pensando, estou querendo. Mas, pelos olhos da fé, sempre lembrando que é segundo a vontade de Deus, Ele poderá nos conceder. Agora, podemos receber um sim ou um não de Deus. Se for um não, Ele sabe o que é melhor para nós. Precisamos saber lidar com os nãos da vida. Porque quando Deus nos dá, não é o momento. Porque Ele sabe, porque Ele conhece o nosso futuro. Nós somos limitados, nós não conhecemos o nosso futuro, nós conhecemos só o nosso presente. Futuro, não. Então, precisamos, se Ele falar um sim, louvado seja o nome do Senhor. E da melhor forma possível, eu tenho certeza que vamos alcançar a nossa vitória segundo a vontade do Senhor Jesus. Então, vamos lá.
Falamos 1, 2, 3, 4. Capacete da salvação. O capacete representa a certeza da salvação que temos em Jesus. O capacete da salvação protege a nossa mente. Olha que importante, proteção da mente, crianças. Então, ela protege a nossa mente em Cristo para evitar qualquer tipo de influência maligna. E como que a gente protege a nossa mente? Tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus não vale a pena. Então, o que é proteger a nossa mente? Estudando a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, a gente fica com a nossa mente com conhecimento. Então, quando a gente enche a nossa mente de conhecimento de Deus, a nossa boca fala que aqui no coração está cheio. Se o nosso coração não está cheio da palavra, o que vamos proferir? Não é verdade? Então, sejamos cheios, que possamos cada dia. Ah, tia, mas eu me dá um sono quando eu leio a Bíblia. Leia com sono ou sem sono, mas leia. Ah, mas eu só consigo ler um versículo. Leia um versículo, não tem problema. Só não pode deixar de ler. Precisamos ser constantes. Precisamos ser inabaláveis, com a nossa fé cada dia firmada no nosso Senhor Jesus. Então, vamos lá. Esse foi o quinto, né? O capacete da salvação. Vamos para o sexto, que é a espada do Espírito. De todas as peças da armadura, a espada é a única que pode ser usada para defesa e para ataque. A espada do cristão é a palavra de Deus. Então, o que é a nossa espada? É por isso que eu ouço desde a minha de criança, né? Que eu escuto, tá com a espada. A espada é a palavra, é a Bíblia, é a nossa espada. Então, nós cristãos temos que estar preparados para a batalha a todo instante. Então, você vai andar, o quê? Desarmado? Crente desarmado. A espada, que é a palavra, ela protege o nosso coração, ela protege a nossa mente, ela protege todo o nosso corpo. Então, quando nós não estamos alinhados com a palavra, nós estamos, somente vulnerável às ciladas, vulnerável às artimanhas de Satanás, às flechas lançadas por ele. Então, quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, nós estamos fortalecidos no Senhor. A espada nos protege, o Senhor Jesus, ele nos protege, porque nós entregamos a nossa vida a ele. E o dia que nós entregamos a nossa vida a ele, nós dissemos para a sociedade, dizemos para o inferno, nós pertencemos ao Senhor Jesus, nós temos um dono, não estamos sozinhos mais. Aquele livre-arbítrio, lembra? Não tem mais livre-arbítrio, crianças. Mas tia, como assim? A Bíblia diz que o homem tem... Temos livre-arbítrio? Não, a partir do momento que aceitamos a Jesus, o nosso livre-arbítrio morreu. Nós somos guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, é Ele quem diz o que devemos e o que não devemos fazer. Ainda que venhamos errar, porque somos pecadores, nós temos um advogado fiel que é o Senhor Jesus. Ele intercede por nós. E nós precisamos o quê? Nos arrepender, pedir perdão, e Ele vai estar sempre pronto a nos perdoar. Mas isso significa o quê? Que devemos abandonar e não voltar mais, porque já temos conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, se o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem nos orienta, então é Ele que toma conta da nossa vida. E que nesse dia possamos ser como a igreja de Éfeso. Devemos a armadura de Deus para que sejamos vitoriosos e saber lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o inimigo das nossas almas. A igreja de Éfeso muito alegrou Paulo. Por quê? Porque a igreja está vivendo em unidade, juntos, em comunhão, porque eles estavam obedecendo aos mandamentos do Senhor. E que no dia hoje, possamos estar obedecendo os mandamentos do Senhor. E a partir do momento que nós temos conhecimento da palavra, não somos mais inocentes, porque nós já temos conhecimento. Então, meus amores, que vocês possam guardar esta palavra no coraçãozinho de vocês. E leiam Efésios 6. Leiam e guardem no coração para que nós possamos estar a cada dia firmes na rocha inabalável que é o nosso Senhor Jesus. Quarta-feira tem mais, a próxima aula é com o tio Alan. Não deixem de assistir, não deixem de estudar, não deixem
de ler a palavra de Deus. E qual vai ser o versículo da semana, tia Fernanda? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6:11. Sempre gravem um versículo da semana, crianças. Guardem a palavra de Deus no coraçãozinho de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula, meus amores. Deus abençoe vocês e a sua casa. Amém!